Fala pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na parte de escultura do Blender. Para fazer isso, eu quero primeiro zerar minha interface. Então eu vou aqui no File, no canto esquerdo superior e quero dar um New. Vou deixar no modo genérico mesmo e vou dizer que eu não quero salvar porque eu não fiz nada demais. Então ele zerou minha cena e recriou aqueles objetos que vem no Blender, né? Então sempre que você ligar, você vai ver o cubo, a câmera e a luz. Vou clicar e arrastar para gerar a janela de seleção e vou apertar Delete, lembrando com o meu mouse na viewport, para jogar os três fora. E depois vou utilizar o atalho Shift A para ligar o Edge e venho aqui em Mesh, vamos criar uma UV Sphere. Criei o UV Sphere e aí eu quero ir lá para o modo de escultura. Estou no modo de escultura, já com minha simetria ligada, e vou começar a modelar utilizando o Grab. O Grab é este cara daqui que eu posso chamar com o atalho G. Então, liguei no Grab e veio aqui a minha Tool Grab. Se por algum acaso, quando você apertar G, você não estiver vendo a Tool, verifica se você está nesse primeiro ícone daqui, que é o Active Tool and Workspace Settings. Tá? Geralmente, quando você liga o Blender, você está no Object Properties, que são propriedades de posição, rotação, escala, bem semelhante ao que a gente vê quando está no Maya, por exemplo. Então, no meu caso, eu quero vir aqui para cima e vou começar a trabalhar com o meu brush grande. Eu quero começar a blocar um tronco de um personagem. Então, eu vou utilizar os colchetes, tá? Lembrando, você pode utilizar o F, mas a forma do Blender é aperta o F, e aí você entrou no modo do tamanho do pincel, e quando você estiver satisfeito com o tamanho, você clica. Não fica mantendo o F pressionado. Vou para começar a travar aqui na minha vista frontal, vou clicar na bolinha verde que não está com Y, a que está com Y é a posterior, eu quero a frontal, e vou começar a puxar um pouquinho essa esfera para cima e para baixo para alongar ela, né? Então, se eu quero fazer um tronco, o tronco é alongado. Só que uma coisa interessante do Blender é que ele, na verdade, está modelando só a parte da frente. Se eu ligar este botãozinho daqui, o Toggle X-Ray, você vai ver que ele não está puxando a parte de trás. Então, também é interessante você rodar um pouquinho, não ficar muito tempo numa vista só. Eu vou desligar o X-Ray, eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda quando a gente está esculpindo. E vou também dar uma puxada aqui para cima, aqui para baixo. Mais uma vez, o meu intuito é alongar essa forma. Se você estiver se perdendo, né, quando eu rotaciono a vista, lembrando, eu posso fazer isso ou com o botão do meio do mouse ou aqui por esse arco, você seguia clicando nas bolinhas, tá? Então, mais uma vez, a bolinha verde é a frontal, a bolinha vermelha é uma das laterais, né? Ele alterna entre a esquerda e a direita, e as bolinhas azuis são a vista superior e a vista inferior. No meu caso aqui, eu quero dar uma alongada. Ok, legal. E além disso, eu quero começar a fazer a curvatura da coluna. Então, vou preferir trabalhar aqui com a vista esquerda, no meu caso, onde nesse caso a parte da frente vai ser aqui, né? Então, vou ter aqui o peitoral, aqui a barriga e a parte de trás vai ser aqui, né? Eu vou ter a bunda, a lombar, a cervical. Então, nesse caso, eu quero começar a empurrar aqui um pouquinho para dentro, para fazer a curvatura da coluna. Posso puxar ainda um pouquinho aqui para baixo. E aqui eu quero recuar para trás para fazer a inclinação do peitoral, né? Eu não quero exagerar tanto a costela dele, né? Que é essa parte daqui, quem determina o formato é mais a costela. Também não quero fazer meu personagem muito magrinho, posso deixar aqui uma certa curvatura. Deixa eu travar aqui na frontal. Eu quero um quadrinho um pouquinho mais largo e eu quero a cintura um pouco mais estreita. Então, reparem que eu estou numa forma bem básica, estou com aquela geometria inicial e trabalhei esse tempo todo apenas com Grab. Então, esse é o início da blocagem de um tronco masculino, mas e se eu quisesse um tronco feminino? Então, basicamente, a diferença é, eu vou querer essa costela um pouco mais estreita
e eu vou querer um pouco mais de quadril. Aqui a geometria começa a fazer alguma falta, mas eu ainda não vou gerar mais geometria nesse vídeo. Deixa eu apertar o F novamente, clicar quando estiver satisfeito para reduzir o tamanho do meu brush, do meu pincel. Lembrando que se você preferir, você também pode fazer isso com os colchetes, né, aumentando ou diminuindo. Pressionando o botão direito, você tem acesso aqui ao valor do raio, ou ainda vindo aqui no canto direito e estando em Active Tool and Workspace Settings. Então aqui eu tenho um tronco mais feminino. Deixa eu vir aqui na vista lateral, porque não adianta eu ter ele feminino na vista frontal e ele ainda muito masculinizado na vista lateral. Então mais uma vez F, deixar ele um pouquinho maior. Quero reduzir a caixa torácica, né, as costelas. Quero colocar um pouquinho mais de entrada aqui na lombar. Crescer um pouquinho mais a bunda. Reduzir aqui um pouco mais ainda o tamanho das costelas na parte posterior. E olhar como é que está na perspectiva. Vou só passar com Shift, né, é o atalho do Smooth, lembrando, está muito forte. Vou dar um Ctrl Z. Então, se ele está muito forte, eu tenho que configurar o Smooth antes. O Shift só chama ele, você não configura. Eu vou apertar S, chamei o Smooth aqui, tá aqui as configurações dele, e eu vou diminuir essa força. Então, vou clicar aqui e arrastar, reduzir, vamos ver agora como é que está. Estando nele, eu não preciso do Shift, então estou só suavizando um pouquinho, para não ficar muito amassado, mesmo eu estando numa blocagem inicial. Mais uma vez, quero recuperar aqui. Opa, tem que voltar para o Grab. G. Voltei para o Grab. Quero empurrar aqui um pouquinho mais a lombar para dentro. E aí, estou razoavelmente satisfeito. Vou só também colocar essa cintura um pouquinho mais para dentro. Vamos ver na frontal, ficou bonitinho, tá? Aqui um pouquinho mais para baixo. E está numa ótima blocagem inicial. Então, nesse vídeo é só. A gente se vê na próxima aula.